Vamos então com a primeira informação. Atento às inúmeras reclamações relacionadas ao INSS, veiculadas aqui no SIC News e durante todos os nossos programas na SIC TV, o senador Confúcio Moura encaminhou um vídeo exclusivo informando algumas das medidas que ele vai adotar para tentar resolver a falta de médicos peritos no estado de Rondônia. Eu propus algumas alternativas. Uma delas, se não tem perito, nós temos que usar a internet. Hoje a gente faz compras pela internet, faz tudo pela internet. Temos as consultas por telemedicina. Usar os meios tecnológicos, computador, celular, para fazer essas perícias com um médico que em São Paulo, na Paraíba, em Fortaleza, em Goiânia, poder atender o interior do Brasil. Essa é uma modalidade de perícia médica à distância. A segunda seria um médico perito por telemedicina fixo em um lugar, fazer também essas perícias. Outro, deslocar um perito para poder fazer a fila andar em Rondônia. Eu estou falando especificamente de Rondônia, mas isso é quase todo o Brasil, principalmente o norte e o nordeste brasileiros. Então, dessa forma, essa situação está cada vez piorando. E eu vou aqui procurar solucionar. Não é desse governo, vem do outro governo, vem já de outros governos, a coisa vem enrolando, governo em cima de governo. Então, um projeto de lei, uma lei criada por mim, vai demorar anos para ser aprovado. Ele rola pelo Senado, vai para a Câmara, passa por uma comissão, passa por outra, não tem fim. Tem precisa de uma ação de governo, um ato de governo, uma medida provisória, um decreto presidencial, algo assim, com força imediata. Então é isso que eu vou fazer agora. Estou ficando cansado de tanto bater na mesma tecla e não ver solução, não é? Mas isso é uma alternativa de respeito e de dignidade às pessoas necessitadas deste país. Olha, de parabéns aí o senador Confúcio Moura, porque além de tocar o dedo na ferida, e numa ferida que está exposta hoje no Brasil inteiro, conforme eu venho falando há praticamente 3 semanas, quase que todos os dias, sobre os problemas enfrentados pelo INSS aqui, pela sua escassez de profissionais, de médicos, de peritos. O senador Confúcio Moura mostra a sua sensibilidade também e sem nenhum tipo de constrangimento. É um assunto que está em voga, é um assunto que está se discutindo aqui nesse programa e ele, lá de Brasília, mostra toda a sua preocupação e eu tenho certeza que ele vai abraçar essa causa. Não é possível a gente continuar desse jeito. E ele está certo quando fala uma lei que eu possa criar, que vai levar anos. O país está cheio de leis, o Brasil está cheio de leis. Nós não precisamos de mais leis. Como disse ele, nós precisamos de atitudes. Nós precisamos de vontade política, de gente que queira resolver esse problema. E ele está também, mais uma vez, correto, porque fala aquilo que a gente vem falando, que o problema não é desse governo aqui, não. Isso se arrasta há décadas. Eu acho que se arrasta, aliás, é bom que se diga, sem muito medo de errar, desde sempre. O povo brasileiro sempre foi tratado como uma coisa pela Previdência. Claro que tem muita gente beneficiada, sim, claro que atende muita gente, mas enquanto tiver um brasileiro sendo maltratado, sendo esquecido, nós estaremos aqui gritando. E não é um, são milhares, aliás, certamente são milhões de brasileiros que esperam também um atendimento digno e uma presteza maior do Instituto de Previdência, porque pagaram por isso, não é nem um favor. E lamentavelmente isso não acontece. Aqui no estado, eu já tenho dito outras vezes, nós temos 17 peritos. E mais uma vez repito, a culpa não é, ou a menor culpa pelo menos, é dos funcionários daqui que fazem o que pode. O problema é que
é que se monta uma estrutura para não funcionar, para não atender, para não dar conta, para não honrar o compromisso, para não honrar um contrato. Ora, o INSS tem um contrato com cada cidadão. O cidadão paga todo mês compulsoriamente. Desconta-se dos salários, já parcos salários, muitas vezes, na grande maioria das vezes, do trabalhador. E quando ele precisa, ele não encontra a resposta do Instituto de Previdência, do INSS, e fica 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos na fila, esperando uma porcaria de uma perícia. Está de parabéns o senador Confúcio Moura. Esse programa aqui encontrou eco no senador. Ele, que está muito próximo do governo federal, pode influir, pode influenciar para que as autoridades de Brasília tomem vergonha. E isso aí serve para todas as presentes e futuras e passadas. Serve para todos. E se resolva, como disse ele também, através de um decreto, resolver essa situação. É só querer resolver que se resolve. Não é preciso lei. Eu já disse, nós estamos cheios de leis. Aliás, nós estamos fartos de tantas leis que não são seguidas, que não servem para porcaria nenhuma. Nós queremos atitude. É gente que honre as próprias causas e faça aquilo que o povo precisa que seja feito. O povo já pagou por isso. E mais uma vez eu digo, não é esse governo não. Concordo com o senador, aliás, eu venho falando isso o tempo todo. Isso é desde sempre que é assim. O povo brasileiro é tratado como se fosse uma coisa, como se fosse um cidadão de 5ª categoria pela Previdência Social, que na verdade devia mudar o nome para imprevidência.